Quer saber como empreender com segurança e ter resultados? Está começando Franquias. A escolha certa do melhor negócio. Franquias. Com Jacques Greenberg. Bem-vindo a mais um podcast Franquias. Aqui falamos sobre negócios, empreendedorismo, o mercado de franquias que continua crescendo não só no Brasil, mas também no mundo. Cada dia um convidado diferente para trazer a sua experiência, a sua visão de negócios. E hoje temos um convidado mais que especial, Marcelo Moura, grande expertise na área de treinamentos de rede de franquias. Uma das áreas que, na minha opinião, até como palestrante, é uma das mais importantes. É a transferência de know-how para aquele investidor que está começando o seu negócio dentro de uma rede ou reciclagem, seja troca de colaboradores, seja o próprio franqueado buscando atualização para manter o seu negócio sempre faturando e rendendo. Marcelo Moura, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast Franquias. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, Jacques, ser convidado para falar um pouco mais de franquia, treinamento e tudo que a gente pode oferecer para o franqueado. Legal. Marcelo, sabemos que você já passou por várias áreas quando se fala em rede de franquias, né? E já teve a oportunidade de estar na ponta também, algumas lojas, varejo, né? Saindo de vendedor para gerente até chegar em uma rede de franquias que vem crescendo, vem trazendo o seu sucesso. E a parte de treinamentos, né, que eu quero que você conte um pouco para nós, na sua visão. Porque treinamento é algo muito amplo. Sim. Tem o treinamento presencial na francadora, em um hotel, um espaço alugado. Tem a plataforma de universidades corporativas com treinamentos online. Hoje em dia, a pandemia trouxe isso para nós, treinamentos ao vivo e online. E também temos o treinamento em loco, aquele que a francadora vai até a franquia para passar ali um dia, 2 dias, ou às vezes até uma semana, treinando a equipe com reciclagem, novos colaboradores. E o que eu quero que você comece falando assim, na sua visão, qual a importância do setor de treinamentos em uma rede de franquias? A primeira importância do setor de treinamentos em uma franquia é você fazer o franqueado, ou o novo franqueado, acreditar no nosso potencial. Então, quando a gente trabalha com treinamento, o primeiro momento é falar, olha, a gente sabe como funciona, a gente tem a regra do jogo, mas mais do que isso, você precisa acreditar que a regra é boa e que vai te dar resultado. Então, essa é a primeira regra, fazer com que o franqueado entenda por que a franquia tem essas regras e por que isso é o caminho do sucesso. Isso não tem como tirar. Porque quando você fala de franquias, é um negócio já testado, sim, aprovado e replicável. Sim. Então, por meio do treinamento, você está replicando aquilo que já foi testado em 1, 2, 10, 20 lojas ou negócios, né, para novos que não estão performando. Exatamente. E uma coisa que eu acho muito legal quando se fala de treinamentos é que nós temos o treinamento geral, amplo, sim, que serve para todas as franquias de uma rede. Sim. Né, que são assuntos genéricos do dia a dia, lançamentos de novos produtos ou serviços, parceria com fornecedores que trazem uma novidade, um insight diferente, né? Ou palestrantes contratados. Eu participo de muitas redes de franquias, com principalmente treinamentos online hoje, que depois fica gravado, vai para a universidade corporativa, né, levando conhecimentos desde como vender mais pelo WhatsApp ou como outros, mas também tem uns treinamentos específicos, sim, seja para franquias que não estão performando, sim, ou, ao mesmo tempo, para as franquias que estão com faturamento acima da média, para se manterem com aquele faturamento e poderem crescer ainda mais, né? Porque não podemos nunca nos contentar. Sim. Então, eu queria que você falasse de uma forma genérica, mas principais pontos. Qual a importância de treinamentos amplos, que servem para todos,
treinamentos para aquelas franquias que estão precisando, estão abaixo das suas metas, e ao mesmo tempo para aqueles franqueados que estão acima da média, mas que não podem se acomodar. Né? Então, qual que é a sua visão nessas 3 frentes de treinamento? Vamos lá. Antes disso, a gente tem que falar que treinamento, porque pouca gente sabe disso, assim como palestrante, a gente treina mais do que deveria para aprender a quem a gente vai treinar. Então, existe coisa que se chama de regionalidade, sazonalidade, que quando eu vou numa região norte ou sul do país, é totalmente diferente. Eu tenho que entender quem eu vou atender, quem eu vou treinar, para poder saber qual é a forma que eu vou apresentar aquele treinamento. Treinamentos básicos que a gente dá é atendimento, qualidade, ouvir mais do que falar, entender quem é o seu cliente, entender quem eu estou atendendo, qual a necessidade dele. Treinamentos específicos a gente faz quando a gente entende quem é o franqueado, porque aí, antes da equipe, você precisa entender qual é o perfil do franqueado, para saber o que ele precisa. A gente tem treinamento de UTI, que é quando a gente vai visitar um franqueado que está performando mal, e performando mal tem que ficar claro isso. Não é porque ele está vendendo menos do que ele deveria, é porque ele está vendendo menos do que ele tem potencial para vender. Uma loja que pode estar vendendo 200 mil e achar que está super bem, tem potencial para 400, 500. Uma loja que está vendendo 100 mil e está vendendo muito bem porque o potencial dele é bem menor. Então, quando a gente vai fazer um treinamento para uma loja específica, aberto ou fechado para aquela loja, o mais importante é entender quem você está atendendo e qual é o trabalho que ele está apresentando. Normalmente, quando a gente vai fazer uma visita a uma loja ou indicar a um curso, a gente primeiro faz uma reunião com o franqueado e com a equipe separados, ouve tudo que eles têm para passar para a gente, assiste o trabalho deles no dia para depois ter um diagnóstico como um médico faria. E aí a gente vai avaliando. Que legal. E você hoje trabalha numa rede de franquias que é varejo. Sim. É loja de rua. E qual que é a importância quando você vai até uma franquia fazer um treinamento em loco? Qual que é a importância do franqueado estar preparado? Porque você agenda esse treinamento, não é nada de surpresa. Ele prepara a equipe para aqueles dias, o time estarem conscientes que terão alguém da franqueadora para acompanhá-los. É um treinamento prático na loja, né, onde você vivencia. Se entrar um cliente, você faz um atendimento para mostrar alguns pontos relevantes. Sim. Mas também tem a preparação da loja, do franqueado. Como, por exemplo, uma pesquisa de concorrência, né? Porque é muito comum no varejo falar, eu não vendo porque o concorrente está mais barato. Será se realmente está mais barato? Sim. Quem é o seu cliente? Quem é o seu cliente? Né? Então, será até a brincadeira que falam, né? Tem marcas renomadas que não estão preocupados com que o concorrente, o preço do concorrente, ele não vai baixar o preço porque o concorrente vende mais barato. Ele tem o seu posicionamento, ele tem os seus diferenciais, né? Então, quando você vai para uma franquia fazer o treinamento, qual que é a visão, na sua opinião, que o franqueado tem que ter daquele treinamento? Eu gosto de dar muito exemplo da minha região. Eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo. A Zona Norte de São Paulo tem um supermercado que é gigante, que é um shopping, que é famosíssimo, tem mais de 100 caixas. E aí você pensa, nossa, além de tudo vende roupa, vende tudo que você pode precisar. E se você for pensar nessa questão, não deveria existir mini mercados em volta. Só que tem mais de 30 mini mercados em toda a região que vendem muito bem para o que eles precisam. Então, quando a gente fala de concorrência, a gente tem que entender o que essa concorrência oferece de diferencial, porque não é preço, mas para poder sobreviver e ainda lucrar com isso. Então, quando a gente vai num supermercado menor, a gente para o carro lá na frente, eu quero entrar no mercado, comprar, pagar no caixa e sair. É questão de tempo, de proximidade da minha casa. Eu não quero ir no supermercado que eu vou parar, estacionar, sair, rodar a loja toda e até o fundo comprar e voltar. Então, quando a gente fala de loja, quando a gente fala de posicionamento ou treinamento, é justamente isso que eu vou verificar. Quando o franqueado fala de concorrência comigo, eu pergunto a primeira coisa, quem é o seu cliente? Porque se eu estou pensando no meu cliente, o mesmo que compra naquela loja, eu já estou perdendo.
Eu tenho que entender quem é meu cliente no âmbito total. É um pintor, é um arquiteto, é uma empresa, é uma PJ, é um supermercado. Quem é o seu cliente? Porque às vezes não é preço, é disponibilidade, é entrega, é faturamento, é forma de pagamento. Então tudo isso tem que estar na sua cabeça. Se você só se preocupar com quem trabalha do seu lado, você já está fadado ao seu fracasso. Quando a gente vai fazer uma visita, e isso é muito claro, quando a gente vai fazer uma visita a um franqueado, não é só treinamento, é entender o que ele precisa para ter resultado. É o DRE que está errado, é a forma de pagamento que ele está fazendo tudo em 10 vezes sem juro, é a falta de entrega na loja, é a falta da presença do franqueado com a equipe, tudo isso é analisado para ter um relatório. É o estoque dele, tudo isso é analisado, é a falta de oferecer um acessório para aumentar a margem dele. Tudo isso é analisado para quando a gente for entregar o resultado para ele ser o mais positivo possível e mostrar que ele não está errando, ele está deixando de fazer o que a franquia pede para o sucesso. Essas decisões são básicas. Ele ser criativo, como a gente estava ouvindo na outra entrevista, ele ser criativo é perfeito, ele está fazendo alguma coisa fora da casinha, é melhor ainda, mas regras são regras e tem que ser cumpridas para o sucesso. Que legal, Moura. Essa parte de criatividade, né, foi falar no podcast anterior a esse. Se você não assistiu ainda, pode voltar lá. Que é muito bom. Com o Beno da Tribeca, responsável pelo portal do franchise. Sim. E uma das coisas é que hoje as franquias estão aceitando franqueados criativos. Sim. É possível inovar, trazer a sua experiência para o seu negócio, para a sua loja, para a sua unidade, né, franqueada. Não é mais aquelas franquias engessadas como antigamente. Você tem as regras, você tem o produto que é engessado, mas você pode inovar em alguns momentos, desde o atendimento, em pequenos detalhes, na maior parte das redes de franquias. Sim. E um dos pontos, quando falamos de treinamento, atualmente é a universidade corporativa, que cada vez mais ganha força dentro das redes de franquias. Sim. A universidade corporativa, o principal objetivo é oferecer uma plataforma, hoje online, onde que as franquias, os colaboradores das franquias, os colaboradores da franqueadora, onde que todos que trabalham aquela marca possuem ali treinamentos pré-gravados e às vezes ao vivo, e depois eu posso, numa reciclagem, assistir novamente. Mas a Universidade Cooperativa ela vem para trazer um apoio lá na ponta. Isso. Né? E ela é muito legal. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, que na rede de franquias que você atua, na Pintamundi Tintas, uma rede de franquia de loja de tintas, né? A Universidade Cooperativa ela é jovem. Sim. Né? A rede já tem alguns anos, a Universidade Cooperativa, a plataforma treinamento sempre existiu, e sempre com muito foco, mas a Universidade Cooperativa, essa plataforma, ela é mais recente. Sim. E você vem fazer um bom trabalho, que eu acompanho, e fazendo com que ela cresça a cada mês o número de usuários e, mais importante, que o número de usuários são certificados emitidos, né, de conclusões de treinamento. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua experiência da Universidade Cooperativa. O que a gente percebeu antes da universidade é que existe muita carência de treinamento. Existem dois problemas: a carência de treinamento e a carência de vontade de ter um treinamento. Vou dar o meu exemplo, que eu descobri atualmente que estudar é muito importante, ainda é muito importante para eu poder evoluir mesmo chegando aos 60. Porque você vai se renovando, vai aprendendo coisas novas. A gente já falou muitas vezes sobre IA, com a importância da IA no negócio. A IA vai cair no setor de vendas de uma maneira forte, totalmente esquecendo todo o nosso passado, e vai ser uma coisa diferente, e já é para esse ano, já é para o ano que vem. Quando a gente fala de universidade, a gente não pode esquecer linguagem, a gente não pode esquecer assuntos prioridades, não pode esquecer a forma como eu estou transferindo esse treinamento para as pessoas que eu estou atendendo. Então, a gente tem uma disputa muito grande. Criar uma universidade disputa com WhatsApp familiar, disputa com o YouTube, disputa com todo o tipo de entretenimento que a gente tem. Então, um cuidado quando a gente constrói uma universidade Pintamundi é quais os assuntos que são mais relevantes.
E assuntos relevantes de treinamento pode ser até assuntos motivacionais. Sente-se mais à vontade. Um palestrante falar sobre um tipo de atendimento de venda motivacional é muito melhor do que, de repente, alguma coisa maçante, porque ninguém mais quer sala de aula. Essa geração não gosta de sala de aula. São vídeos curtos, com técnicas rápidas, que vai motivar e vai mostrar para ele o diferencial. Então, a importância da universidade é levar o treinamento direto com a linguagem e a comunicação às lojas de uma maneira simples e rápida que vai agregar ao dia a dia dele. E a importância de que essa comunicação esteja na linguagem de quem está do outro lado. Que legal. E a universidade corporativa, você recomenda ter a área de franqueados, a área do vendedor, a área do atendente, separar por áreas da franquia, né? Então, eu tenho X colaboradores, X departamentos em uma franquia, e a universidade corporativa eu consigo separar que o vendedor só acessa a área de vendedores, o franqueado pode acessar tudo, o gerente pode acessar da parte dele para baixo tudo, daí eu tenho uma recepcionista, um caixa, ele tem o treinamento da área dele, mas que eu posso liberar vendas, por exemplo, para que todos se tornem vendedores. Então, o legal da universidade corporativa é essas separações. E também uma ferramenta que existem várias no mercado, onde que a franqueadora possa acompanhar e gerar relatórios. Então, você sabe hoje quais são as franquias que estão performando, quais estão fazendo os cursos, e até algo que eu não falo que é engraçado, mas é triste, ao contrário, porque as franquias que estão tendo dificuldade de bater meta são as franquias que não valorizam os treinamentos. Quando você tem um time que se qualifica, aproveita a universidade cooperativa, que é um material, um conteúdo, e não é barato ter uma universidade cooperativa, o investimento é alto para desenvolver os conteúdos, a plataforma, né? As franquias que levam a sério aqueles treinamentos, a performance lá na ponta, o resultado financeiro cresce e vem melhorando a cada mês. Né? Então é muito importante entender esse ponto. E daí, Moura, eu gostaria que você falasse para franqueados que não acreditam no treinamento, que ele não faz o treinamento que a rede dele de franquias traz, e que por causa disso ele também acha que é perda de tempo o time dele estudar, se qualificar. Qual é a mensagem que você traz para esse empresário, para esse franqueado que está lá na ponta? Eu vou falar como empresário, não tirando um pouco da pinta como empresário. O empresário que não estuda, o empresário que não acompanha a atualização, o empresário que não acompanha, não lê livro, não acompanha através de vídeos, palestras, onde o mundo está se tornando, qual o mercado que está acontecendo, ele vai perder para a concorrência. E aí a culpa não é da concorrência, é dele porque não se preocupa em estar avançando. Eu já falei isso para todo mundo que está hoje que eu vou. Põe numa TV, põe para rodar. É melhor o cara estar olhando para ali, trabalhando, do que não está acontecendo nada. Ou está acontecendo coisas que distraiam ele. Cria empatia com a sua equipe, porque você precisa transformar. Agora, se você não acredita, se você acha que estudar não é importante, se você acha que conhecimento não é importante, meu amigo, você está no país errado, você está na hora errada, você está no estado errado, porque São Paulo ou Brasil engole quem fica para trás. E é muito legal, porque essa proatividade de estudar, se aperfeiçoar, é algo, por mais que eu tenha comprado uma franquia, que não depende da franqueadora. Sim. A franqueadora ela tem que fornecer o conteúdo. Mas se o franqueado ele não aceita aquele conteúdo, ele não aproveita o que a franqueadora oferece, e ele vem a quebrar, a responsabilidade é dele. Sim. Então ele tem que assumir. Eu quebrei e a culpa foi minha. Ele não pode culpar terceiros. O vendedor dele perdeu uma venda, ele não pode culpar o vendedor que é incompetente, porque ele não fez com que aquele vendedor tivesse um treinamento. Ele não colocou em 10, 15 minutos por dia aquele vendedor, dentro da programação diária dele, o checklist do que ele tem que fazer todo dia, parar para abrir a universidade cooperativa e se qualificar. E não é 1 hora, 2 horas. Se eu parar um colaborador meu 20 minutos por dia, faz uma diferença no final do mês enorme. E para quem é do varejo, não precisa nem colocar sábado. Montam um cronograma de treinamento de segunda a sexta. Ah, já, mas 20 minutos por dia, todos os dias é muito. 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Ah, Jacques, mas é muito. Terça e quinta. É melhor 2 dias de 20 minutos
do que nada. No final do mês, eles já irão perceber a diferença enorme que aquilo lá irá trazer. Eu posso falar porque eu sou palestrante, eu participo de convenções de franqueados, treino franquias em diversos segmentos, né, e áreas, e o que eu percebo que franquias com time bem treinado, engajado, e aquelas franquias que o franqueado ou gerente participa dos treinamentos para depois saber o que cobrar do seu time, os resultados crescem. As pessoas falam de crise, Brasil em crise, não estou vendendo, varejo caindo, serviço caindo. Tem sempre alguém que está vendendo bem, sempre, né? Tem alguém vendendo. Sempre tem. Ah, mas meu segmento não está vendendo. A minha pergunta é, Moura, tem um concorrente que está vendendo mais que você? Sempre. Tem. Se tem um concorrente vendendo mais, a culpa não é da crise, a culpa não é do governo, a culpa não é da franqueadora. Eu preciso me olhar no espelho e me perguntar o que eles estão fazendo que eu ainda não fiz. Exatamente. Ou o que eu parei de fazer que eu fazia e não fiz mais. Exatamente. Então é muito importante ter essa visão. E na sua experiência, dentro da rede que você trabalha, se o franqueado está precisando de ajuda, ele tem que esperar a franqueadora oferecer um treinamento, a franqueadora lançar um curso novo, ou um franqueado ele pode entrar em contato com você e falar: estamos precisando de ajuda. Ele deve fazer isso porque quando você pede ajuda, você não está demonstrando fraqueza, você está demonstrando interesse em aprender, porque o setor de treinamento está aqui para treinar, para ajudar, para dar apoio. A gente vê muito franqueado quando a gente fala de, por exemplo, um tema bem corriqueiro, prospecção. Ah, eu não sei fazer prospecção. Tá, mas não sabe fazer prospecção ou não quer fazer prospecção, são coisas diferentes. Porque hoje você, para aprender prospecção, é muito simples. A gente tem treinamentos prontos, a gente tem à disposição toda a equipe para atender ele. Então, o diferencial está em o quanto eu quero aprender para evoluir. Ah, eu sei de tudo. Ninguém sabe de tudo. Eu estou estudando Jung agora. Nossa, eu descobri que eu não sei nada sobre mim mesmo, sobre as minhas motivações. E eu estou com 60 anos, eu não precisava, mas é isso. Você tem que abrir mão das tuas travas e entender que para ser franqueado, você não vai ter um ano de sabate, um ano de... como o próprio treinamento, a palestra que a gente teve agora falou, não é um ano de sabate, eu não abri a loja esperando o cliente entrar, eu vou abrir a loja atrás do meu cliente, eu vou abrir a loja atrás de alguma coisa que eu quero fazer para mim, eu quero construir um nome numa marca. Eu não quero ficar... Não é aposentadoria, gente, franquia não é aposentadoria. E nem comprar um emprego, né? Exatamente. Franquia é você ter um negócio, se tornar empresário, empreender, né? Com apoio e com know-how, né? A franquia, ela traz mais segurança para quem quer empreender do que o negócio que você monta sozinho. Mas é trabalho. E as franquias de sucesso, o dono, o franqueado, ele é o sócio operador. Ele atua no negócio, ele faz dar certo e aproveita ao máximo que as franquias, as redes, tem a oferecer, né, para que ele consiga continuar crescendo, inovando, e que a dicas que eu deixo aqui no meio do nosso bate-papo é nunca se contente com seus resultados. Exatamente. Sempre busque mais, você pode mais. Sempre lembrando que a gente faz de resultado é também custo e é também resultado. Às vezes eu tenho uma loja muito boa, mas é muito cara. E aí eu tenho que entender esse negócio. Quando você fala de negócio empreendedor, não é o quanto eu faturo. Exato. É a minha margem de lucratividade. Perfeito. Então é o faturamento, despesas fixas, despesas variáveis e ali o que sobra. Sim, né? Então, a matemática. É a matemática. Gostou, né? Gostei muito. Então é muito importante o empresário ele entender, e daí vem a importância do DRE. Isso. Que muitos franqueados e empresários em geral não gostam. Não, mas é muito burocrático colocar números. A franqueadora vai ter acesso aos meus números. Mas isso é muito importante para que o franqueado entenda os resultados financeiros. Porque eu posso estar faturando 300, 400 mil reais e não ter lucro. Sim. E posso faturar 100 mil e ter uma margem de 15, 20% de lucro. É isso. Então, tudo varia. A minha estrutura, a cidade. Se eu for para uma cidade pequena, do interior, do Nordeste, é um lugar mais barato do que Rio de Janeiro, capital. Em casos de lojas que vendem 150 mil, o franqueado tira 20 mil, 25 mil. A gente tem casos que a loja vende 200, 300 mil, o franqueado tira 7 mil. Tira o mesmo valor, 7 mil, 10 mil ou os 20 mil. Exatamente. Entendeu? Então, muito caso a caso. E, Jacques, mas eu não gosto de parte financeira, eu não gosto de DRE.
né? Mas não é gostar ou não gostar. É o que é preciso para o seu negócio se manter e crescer. E você, como responsável pela área de treinamentos, o DRE é um fator importante até para você ir até a loja, treinar de forma presencial ou um treinamento online. Você faz essa avaliação antes, conversa com o franqueado. Não estou falando levar para a equipe, tá? O vendedor lá na ponta, a equipe da unidade, não necessariamente eles terão essas informações, mas para você saber o direcionamento do seu treinamento. DRE, o mercado regional, concorrência, o momento que o franqueado está vivendo com a loja dele, com a franquia, com a unidade, são fatores relevantes para você preparar o melhor treinamento para aquela franquia. Eu vou citar um outro programa seu que eu achei maravilhoso sobre franquias de bateria. Você quer um pintor que comande a sua loja ou você quer um empresário que vai entender no negócio e vai comandar a sua loja? Então, toda franquia no início, ela tem que ter um pouco da questão empresarial. Ele pode ser pode ser um ótimo vendedor, pode ser um ótimo pintor, mas um péssimo franqueado, porque ele não vai entender as regras do jogo. Ou na franquia de bateria, ser um ótimo baterista, músico, exatamente. E não quer dizer então, que vai dar certo. Essas referências para você que quer se tornar um franqueado tem que estar muito dentro do que você quer. Eu não sou bom de matemática, alguém tem que ser contratado para ser bom de matemática. Alguém que vai com um contador, alguém que vai entender a regra do jogo. Porque não adianta ter uma franquia que vende muito bem e é muito mais cara. Eu não preciso abrir uma franquia no Leblon se o tipo do meu público é o tijucano ou na sua região, do Rio de São Paulo. Você tem que entender aonde você vai abrir o seu negócio. E não adianta abrir também uma loja ou algum lugar que é 50 quilômetros da sua casa. Vai dar problema. Então, tudo isso é negociado, tudo isso é falado com o franqueado para ele entender o custo e o benefício de se abrir uma franquia. E agora, mudar um pouquinho de assunto, estamos falando muito de resultados, mas quando falamos de treinamentos, universidade corporativa, vai muito além do que aqueles treinamentos padrões que as franquias já fazem, né? Podemos, por exemplo, incluir na universidade corporativa treinamento de bem-estar, um treinamento de gestão financeira pessoal, né? Porque hoje, muitos falavam antigamente, né? Meu avô, dono de loja de sapato aqui no centro de São Paulo, na Praça da República, ele fala, não, vendedor tem que ser vendedor quebrado, endividado para vender e pagar as contas. Hoje eu quero contratar vendedores que estejam aplicando o seu dinheiro, mas que queiram mais, gananciosos, que queiram crescer e ajudar mais a sua família. Mas ele tem que estar com a cabeça sem preocupações para focar no atendimento ao cliente, para fazer uma venda consultiva. Né? Então, quando você começa a falar de treinamentos, de temas que envolvem muito mais o lado pessoal, familiar dos colaboradores lá na ponta, naquela franquia, naquela unidade, também você, na sua opinião, você considera isso relevante para uma universidade corporativa? Eu acho que é relevante para todo mundo que quer crescer na vida. Eu assisti uma palestra sua sobre a Disney, que eu fiquei de queixo caído porque eu comecei a enxergar a Disney de uma maneira diferente. Eu tive a oportunidade de ir agora no Beto Carreiro World e eu tive a minha visão do parque passou de ser diferente. Eu comecei a olhar para o parque e falei, e se eles fazem que dá sucesso? E se eles fazem que é melhor? Olha, isso aqui, não estou vendo isso aqui. E aí, em determinado momento, como era muito quente, tinha chuveiros soltando água, porque as pessoas, apesar de andar muito, se sentiam melhor para continuar no parque e aproveitar. Você passa a analisar isso melhor. Quando a gente ensina isso para as pessoas, por exemplo, leitura corporal, é super importante ter um treinamento. Por quê? Porque o vendedor precisa aprender como ler o cliente que está na frente dele. Se você não traz isso para a tua equipe, para o teu trabalho, para o teu dia a dia, você vai ter um resultado menor do que você espera, porque você precisa entender quem é que você está atendendo. Então, toda vez que você transforma o teu trabalho em algo fora da casinha, não é colégio 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6. Ele é mostrar para você que a psicologia, novamente Jung, é mais importante do que só um atendimento simples. Que legal. Marcelo Moura, infelizmente estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Passou muito rápido e teria, assim, assuntos para continuarmos aqui mais 1 hora. Inclusive, espero em breve tê-lo novamente aqui para mais assuntos relevantes para o nosso segmento, para franquias, para o empreendedorismo. E eu quero que você dê uma pensada, uma mensagem final para os nossos telespectadores.
Para você que está nos assistindo, curta, compartilhe e comente. A sua ajuda para o nosso podcast crescer é muito importante. E para você que também é fã de treinamentos como o Marcelo Moura, não deixe de seguir o meu Instagram, @palestrantejaques, focado em vendas, marketing, atendimento e liderança Casey Disney. Sempre um conteúdo e dicas relevantes, dicas de filmes, dicas de livros para os nossos seguidores. Marcelo Moura, deixe para nós a sua mensagem final. Eu queria repetir uma frase que eu ouvi do meu fundador da empresa, ou na Syncatry, em que a gente precisa mudar alguns conceitos do gerente, do franqueado para com a equipe. Hoje a gente pensa muito que a gente paga um salário para a pessoa trabalhar na loja. E na verdade não é isso. A pessoa que eu contrato tem que provar a cada minuto que vale aquele valor pago para ela. Se você pensar mais nisso, você vai ter uma equipe mais engajada, com mais resultados. Equipe não é família, equipe não é parente, equipe está ali para dar resultado. Faça eles merecerem isso. Contratação, colaborador é um contrato bilateral. Sim. Eu pago, quero o serviço prestado. Sim. Nem o colaborador e nem o empresário pode se acomodar. Sim. Ah, ele tá mais ou menos, deixa lá. Não, ninguém quer um colaborador mais ou menos. Você não pegaria um voo com um piloto mais ou menos. Você não faria cirurgia com médico mais ou menos. Não. Então, por que manter um colaborador mais ou menos no nosso negócio? Foi polêmico o fechamento. E ele tem que se provar que ele merece, né? O primeiro prêmio para uma equipe de vendas deveria ser não uma premiação em dinheiro, mas um emprego no mês seguinte. Isso. Ele tem que se vender para continuar empregado. Aqui, o segundo prêmio, nos Estados o salário. Unidos é assim, aqui no Brasil aqui não é, né? Algumas empresas já estão mudando, mas não estou falando para ser radical ou colocar isso na ponta do papel, mas é a visão do empresário, do franqueado, de como avaliar e medir os resultados da sua equipe. Para você que está nos assistindo, muito obrigado por sua participação. Uma gratidão enorme tê-lo aqui conosco no nosso podcast Franquias. E sempre um episódio novo com muitas histórias. Fica com a gente. Franquias com Jacques Greenberg.